Bom, então, boa tarde a todos. Podemos começar hoje, dia 9/9, faltando muito pouco tempo, faltando muito pouco redundante, né? Faltando pouco, na verdade, redundante não, é que nem descer para cima, né? É errado falar. Faltando, então, pouco tempo para a gente terminar a disciplina. Temos aí mais 2 semanas aí de seminários pela frente. E estamos muito próximos de concluir. Então, hoje a gente vai falar vai fechar o assunto sobre Business Intelligence e vai falar um pouco de segurança da informação, que é um assunto muito interessante. Pessoal, eu estou demorando um pouco para disponibilizar os vídeos das aulas síncronas no Teams, porque o Teams ele não está me gerando um link compartilhável. Não sei por que motivo. O Teams, ele está dando um problema em gerar um link, né, em disponibilizar a aula para todos, através de um link. Então, eu preciso fazer download do vídeo e fazer upload, né? O vídeo geralmente tem um tamanho pequeno, então o upload não é problema, né? Mas o download do Teams, ele é bem demorado, porque a taxa de transferência fica ali 100, 200 kilobytes por segundo. Isso demora um pouco, às vezes eu preciso levar mais que um dia ali, né, porque às vezes trava, etc, né, para conseguir fazer um download. Por isso que eu não estou disponibilizando agora de imediato já os links das aulas. Para quem tiver interesse, né, em dar uma olhada nas aulas que a gente realizou, vou mostrar para vocês, a gente já fez bastante coisa. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Janela, guia do Chrome, aqui. Então, pessoal, aqui a gente teve as nossas discussões, né, os nossos fóruns de discussões sobre os assuntos interessantes. A gente falou um pouco sobre inteligência artificial, né, hoje a nossa discussão é para fechar esse assunto, né, que foi um dos fóruns que a gente deu início lá no início da disciplina, vantagens de serviço baseado em um web, né, a questão da utilização da nuvem, o que é dado em informação e conhecimento, e as nossas aulas. Hoje é a nossa 18ª aula remota, né, fora o seminário. Então, a gente já teve 18ª aula, então nós tivemos 9 semanas de aulas, e vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 semanas de seminário, né? Este nosso segundo seminário ele vai ser mais compacto, né? Porque a gente vai fazer tudo pelo Teams, então vai ser possível que mais equipes apresentem, né? Aqui a gente fez 2. Acredito que 2 vai fechar. Aqui, na verdade, se a gente for ver, foi só uma equipe que saiu da semana ali do seminário, que precisou estender, que foi, na verdade, 2 equipes, né? No último dia 19. Então, eu estou colocando aqui, pessoal, as aulas. Quando vocês clicam aqui e direciona para um link do YouTube, né? Onde tem toda as nossas aulas aqui, tanto assíncronas quanto assíncronas. Então, para o pessoal que por algum motivo não recebeu o link ou algo do gênero, todas essas aulas estão no Moodle aqui, com os links bem facilzinho, bem simples, né, para que vocês tenham acesso. Bom, então, eu vi que, se não me engano, Amanda comentou ontem, né, sobre o tema. Vamos lá. Amanda, eu recebi uma mensagem. Tal, Fernanda, de acordo, Aline, Ana, Amanda. Aqui, ó. Tema da equipe, então eu vou dar um de acordo. A Amanda propôs impacto da tecnologia da informação na gestão da cadeia de suprimentos. Um estudo de casos múltiplos, bem legal, bem interessante, né? Pessoal, a partir de agora vocês não precisam mais alimentar o fórum,
porque eu acho que vai ser muito difícil de ter temas equivalentes, né, temas iguais, e a gente já conseguiu se organizar em relação às datas. Então, a gente está bem tranquilo em relação ao desenvolvimento do seminário, né? Ontem a gente conversou bastante sobre isso e eu acho que está bem tranquilo. Se alguém precisar fazer alguma modificação de equipe ou de tema, também não precisa colocar lá. Na hora da apresentação, uma das coisas que eu gosto, assim, é que a equipe se apresente. Aí, quando a equipe se apresenta, eu já consigo tomar nota de todos os integrantes da equipe, fazer uma conferência se está tudo certo. Então, não se preocupem em alterar a equipe ou o tema, porque quando a gente começar, eu faço a atualização da minha lista. Aqui está meio feio, mas temos uma lista aqui do desenvolvimento do nosso seminário, certo? Bom, então vamos lá. Agora a gente tem um bom público aí, vamos lá. Amanda, Ana Paula, Beatriz, Emanuele, Johan, Juliana, Letícia, Lincoln, Matheus, Vitor, Matheus Felipe e Patrick Linchen. Muito boa tarde, pessoal. E aí, pessoal, vocês trouxeram aqueles casos para a gente conversar sobre exemplos de invasões? Hoje o nosso foco vai ser mais em cima desse. Eu pensei na aula em fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar um início agora. Na verdade, eu vou dar continuação naqueles exemplos que a gente estava falando de Business Intelligence. Só para fechar o assunto, né? Faltava pouco para que a gente pudesse concluir essa aula. E daí eu abro para vocês falar os exemplos de vocês. Então, quem ainda não achou, a ideia hoje, a gente vai falar sobre segurança da informação. Esse é o nosso foco da aula de hoje. A ideia é que vocês deem exemplos aí de formas, né, que os estelionatários encontram para extrair informações de forma ilegal, né, passar golpes de forma ilegal. Então, tudo isso vai ser o foco da nossa discussão, que é a segurança da informação. Como a gente está usando muito operações através de forma eletrônica, né? Então, isso é uma coisa muito importante também entender como que funciona, né, esses conceitos. Então, eu vou dar início aqui para a gente fechar na questão da Business Intelligence, né? Vamos lá. E o pessoal vai se organizando para falar dos exemplos, né? Em relação aos exemplos de problemas em relação à segurança de informação. Bom, a gente havia parado nesse slide na aula anterior, né? Na verdade, a gente tinha ido até este, né? Que a gente estava falando sobre data mining e, com isso, esse é o próximo, né? Que mostra um pouco de como funciona uma arquitetura de Business Intelligence. Então, inicialmente, a gente tem a questão de, olha ali, múltiplas fontes de dados, né? Inclusive, foi um dos temas que a Amanda colocou, né? A questão de múltiplas fontes ali, pelo que eu li ali na proposta do seminário. Então, existe como você fazer uma correlação entre investimento em um setor e resultado em outro, né? Utilizando Business Intelligence. Então, você tem RH, você tem finanças, né? O que impacta mais na tua empresa? Por exemplo, isso pode ser avaliado. Ter 2 funcionários com rendimento médio, com salário médio ou baixo, ou ter um salário, ou um funcionário com rendimento excelente, com salário alto. Né? Então, isso tu pode avaliar em relação a dados do RH e correlação com finanças. Então, é possível você ter múltiplas fontes, né, para que você faça essa relação. Aí você tem a aquisição de dados, né, que você transforma esses dados, né, em informação, armazenamento, primeiro armazena esses dados e transforma esses dados aí sim em informação, né, através do OLAP, né, que a gente viu que é aquela questão do processamento, né, data mining, e essa forma de análise de dados e processamento de dados geram as respostas, que são, por exemplo, um dos temas que a gente já comentou, que é o SAD,
que é o sistema de apoio à decisão, que é um dos que eu considero mais importantes aí em relação a sistemas de informação. Então, aqui temos outro exemplo de Business Intelligence em relação a essa arquitetura. Sistemas de origem, então, tem a questão dos servidores, do SAP, dos softwares, né, que fazem o controle desses dados, né, SQLs, vários tipos de servidor. Aí você tem a parte de extração e transformação, né, então existem alguns softwares específicos para isso. Existem como fazer a avaliação da qualidade dos dados, né, em relação a desvio padrão, esse tipo de análise é possível também. Aí você faz o processamento dos dados, né, ali no Data Warehouse, por exemplo, e Data Mart, né, aí existem outros softwares, né, podem ver que os mesmos softwares que são utilizados para você alimentar o teu sistema podem ser usados para você fazer a extração dos dados, né, após esse filtro inicial, e com isso, por fim, né, para a gente transformar esse conhecimento, a gente transforma isso em informações. De que forma? Relatórios, planilhas, cubos e dashboards, que é o que está em alta, né? Porque a dashboard, ela deixa muito simples, né, a questão de resultados, né? Fica mais fácil de entender. Deixa eu pegar aqui uma dashboard aqui que eu achei interessante. O mapa do coronavírus aqui, vamos ver, eu acho que é essa aqui. Já compartilho com vocês a tela, só um segundinho aqui. Tá meio ruim de entrar aqui no... Eu vou compartilhar a tela que eu estou visualizando para que vocês vejam o que eu estou vendo. Aqui tem a questão do mapa do coronavírus, então, a dinâmica de propagação, vamos clicar aqui. Então, olha só que interessante essa avaliação. Olha só, pessoal, não sei, vocês estão visualizando aí? Sim, professor. Alguém me confirma, por favor? Sim, professor. Sim, professor. Perfeito. O Johan já me confirmou. Então, olha só que interessante tudo online, né? Essa avaliação aqui vamos tentar entender esse aqui, vamos maximizar isso aqui para a gente tentar entender a dinâmica de propagação, né, em relação aos municípios. Então, percebam que os grandes focos, né, estão aqui nas capitais regionais, né, que são onde principalmente tem aeroportos, né, pelo menos essa foi a minha percepção. Então, a gente tem principalmente os grandes centros e as regiões com aeroportos. Então, a gente tem a região de Chapecó aqui, que foi um lugar que gerou, né, um alto número de casos, a região de Florianópolis, a região de Lages, Joinville. Então, a gente tem aqui, né, um mapa bem interativo da intensificação dos casos dos municípios. Então, isso que é a Business Intelligence, né? Ou seja, a partir dessa dinâmica de propagação, a gente pode realizar a tomada de ação, né? Então, aqui tem outras análises, vamos ver qual que é interessante para nós. Plataforma territorial, dinâmicas, alerta de riscos, vamos ver. Não, aqui tem mais, os outros ali são mais questões de... aqui tem um mapinha que está em, vamos dizer assim, dá para você dar zoom em certa região, etc., né?
na alerta de risco potencial. Pessoal, então, esse mapa aqui, ele é utilizado para intensificar ou desintensificar aquelas medidas sanitárias, né, em relação à propagação nos municípios. Então, dependendo da cor que está, é realizado uma decisão, né, em cima desses resultados. Certo? Então, aí tem um exemplo, esse aqui é bem legal, né? Existem outros também, né? Tem a questão de evolução do número de casos, eu não achei aqui onde está, talvez aqui no início. É porque mudou um pouco a plataforma, risco potencial gravíssimo, ó, onde tem as regiões, mudou um pouco a questão dessas dashboards aí ou seja, ficou um pouquinho diferente ali do que eu tinha visto, acho que ontem, inclusive, ou anteontem. Aos poucos eles vão atualizando de acordo com as necessidades, né? Então, vamos lá. A gente tem, então, essas dashboards, que é um exemplo, o planilha Excel, etc. Né? Planilha Excel, por exemplo, eu lembro de um sistema que a gente fazia de análise de custo, né, de produção e análise de vendas, que ele gerava uma planilha Excel, por exemplo, para os vendedores. Então, os vendedores tinham uma planilha Excel, que é mais fácil, né, de eles acessarem, né, e com isso eles conseguiam fazer a venda, né, com base numa tabela de preços. Então, a gente tinha essa questão também. Pessoal, estão vendo já a tela de apresentação? Eu não sei se eu estou compartilhando as coisas certas aqui. É só a tela de apresentação que está aparecendo, né? O slide. Não queria compartilhar a tela toda, porque daí eu consigo ficar lendo o que vocês estão comentando no chat e fazendo a apresentação ao mesmo tempo. Então, vamos continuar. Então, para a ferramenta de BI, né, a gente tem vamos dizer assim, esses níveis, né? Sistema de origem, local onde estão os dados a serem extraídos para análise, né? Neste caso do coronavírus, são toda essa parte de infraestrutura que está fazendo os testes, né? E postos de saúde especializados em postos, né? Especializados na questão de análise dos contaminados, extração, transformação e carga, processo utilizado para ler os dados que serão analisados. Então, você tem que fazer um filtro, né, para realmente ver se o que tem de resultado ali é interessante ou não, né, ou é um desvio padrão. Qualidade do processo, então, por fim, o processo avalia a qualidade dos dados a serem analisados e quantifica cada dado em relação à sua qualidade. Né? Então, a gente tem isso, e por fim vem a parte do processamento, né? Local onde os dados necessários para análise. Os dados são tratados conforme a regra de negócio e necessidade. A forma para o cliente visualizar as informações tratadas e disponibilizadas nessas fontes, né? Então, por fim. Então, aí a gente tem um exemplo. Alguém já ouviu falar nesse aí, pessoal? Nesse sistema? Nunca viu? Amanda nunca viu? Temos outros sistemas BI também, né? SQL. SQL é mais comum, já ouviram falar? Porque é da Microsoft, né? Então é mais comum ouvir servidores que utilizam esse sistema, né? Então, obrigado, Amanda e Lara. Oracle, Business Intelligence, então aí a gente tem um software, né, para utilizar Business Intelligence, que é das maiores empresas do mundo, né, de sistemas de informação. Temos também SAP. SAP eu acho que é o que o pessoal mais conhece, né? Estou certo ou errado? Qual que vocês mais conhecem em relação ao sistema de informação que pode ser utilizado para Business Intelligence? SAP. Eu imaginei que fosse o SAP, que está aqui, né?
Que link viu? Ó, Ana Paula, Letícia e Johan Sap. Beleza. Tem também um da IBM, Knowledge Center, né? Cognos. Esse eu também não conheço. MicroStrategy. Por incrível que pareça, você pode fazer análise de dados, assim, análises bem complexas, tá, pessoal? Com Excel. O Excel ele é bem interessante para fazer diversas análises. Então, para criar dados com tabelas dinâmicas através de banco de dados. Então, você consegue criar, você consegue utilizar banco de dados e criar dashboards com Excel. E é isso sobre sistema. Aqui ó, já seria o próximo, né, que a gente já falou. Business Intelligence. Fechou, pessoal? Então, com isso, eu fecho a apresentação do Business Intelligence e eu abro a palavra para vocês falarem de exemplos de problemas em relação à segurança da informação. Para isso, eu vou deixar uma tela compartilhada aqui sobre o tema. Né? É só a nossa tela inicial. Aí, está aí. Vamos ver. Lara, professor, o Power BI também entra como uma dessas ferramentas? Sim, com certeza, Lara. Bom exemplo ali. Até o nome já diz, né? Power BI, ou seja, do Business Intelligence. Então, poder para Business Intelligence. Ele é bem específico para isso. Eu acho que é um excelente exemplo de ferramenta para Business Intelligence, né? Prof, eu pesquisei sobre alguns apps que ouvem algumas das nossas conversas. Fala aí, Juliana. Pode, ou escreva, por favor, se você não tiver como falar, por favor. Qual que foi o seu exemplo aí? Vamos lá. Eu estava Eu vou procurando. falar alguns também, mas eu queria primeiro ouvir o de vocês, porque os meus são mais clássicos, assim, são problemas, assim, que vocês já devem ter ouvido falar mais, né? São os maiores, vamos dizer assim. Prof, tá me ouvindo? Você viu ali, Juliana? Prof, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Seu professor. É que o professor não respondeu. Mas em relação Oi, ao... eu não tô ouvindo. Desculpa. Agora sim, eu tava com o áudio fechado aqui. Opa, desculpa, Juliana, pode repetir? Não, eu só tinha perguntado se o prof estava me ouvindo. Mas Não, até agora eu não estava ouvindo, mas foi bom que o pessoal comentou ali e daí eu já vi que eu estava com o áudio fechado. Beleza. Pode falar, Juliana. Qual que foi o que você conseguiu encontrar ali? em relação a algumas suposições de que alguns aplicativos ouvem algumas das nossas conversas para depois fazerem recomendações e propagandas e tal. E eu estou tentando achar o link dessa pesquisa, mas eu não estou achando. Mas eu lembro que era do Safari, que é o navegador da Apple, né? Tem uma configuração que você habilita ou desabilita a câmera e o microfone, só que essa configuração ela não é tão fácil de achar e as pessoas às vezes nem sabem que está habilitada. E aí outros aplicativos também têm uma configuração parecida e eu lembrei disso porque em algumas situações já, tipo, eu conversei com uma pessoa sobre um tema aleatório e do nada veio uma propaganda para mim sobre esse tema. E eu nunca tinha pesquisado sobre esse tema. Então, por isso que eu pesquisei, é algo bem relativo à segurança da informação, né? Juliana, a Lara comentou que isso já aconteceu com ela também. A Amanda falou que já aconteceu várias vezes. Assim, comigo eu acho que até já aconteceu, mas eu não percebi assim de forma tão clara. Eu fiquei meio naquela dúvida, sabe? Eu fiquei pensando, mas será que eu digitei isso em algum lugar? Opa, vamos lá, a Juliana compartilhou aqui algum link, vamos ver. A gente permite o acesso do microfone nos aplicativos, né? Não sei se tem a ver. Tem a ver, Lara. Tem a ver sim. Quando a gente
Deixa eu dar um ok aqui. Quando a gente compartilha aceita, né? Geralmente quando você abre você instala um aplicativo de redes sociais, esse que geralmente vem em propagandas, né? Tem os termos de privacidade, ele pergunta se você aceita compartilhar, né, câmera ali, né? E daí na câmera já entra microfone e tudo. Então, eu acho que isso acontece sim, não de uma forma tão clara, mas acontece sim. Vamos ver o que ela mandou. Então, vamos lá. Pode ser em inglês ali, não tem problema. Achou em português? Ah, tá. Ah, legal. Vamos compartilhar a tela que a Juliana achou. Sobre o exemplo, né, de segurança de informação. Vamos lá, guia do Chrome. O celular escuta nossas conversas aqui. Estão vendo o link? Sim, beleza. Sim. Obrigado. Então, o celular escuta as conversas, a resposta pode te surpreender. Há sempre algo ou alguém te ouvindo. Ai, ai, ai. Né? Parece que todo mundo tem uma história parecida. Você está conversando sobre algo específico e depois, ao entrar nas redes sociais com o seu celular, foi impactado com diversos anúncios de produtos que era objeto da sua conversa. Em um jantar com amigos, por exemplo, surgiu o assunto das injeções Botox. É um procedimento que nunca me interessei pessoalmente e, portanto, nunca pensei box. Online eu cliquei num anúncio sobre ele. Mas, no entanto, enquanto percorria o Facebook no caminho de casa daquele jantar, lá estava um anúncio para o procedimento. Será que meu telefone estava escutando a conversa? O Facebook afirmou que seu aplicativo para smartphone não escuta usuários para vincular anúncios. Eu não acredito nisso. O que acontece é que o algoritmo de segmentação dos anúncios da plataforma é realmente muito bom. Olha só a trollagem, né? Aparentemente, o algoritmo também acredita que os pés de galinha precisam de uma atenção. Nossa Senhora, será? Eu acho que não, acho que isso é mentira. No entanto, a empresa admitiu recentemente que funcionários humanos estavam revisando e transcrevendo uma pequena porção de gravações de áudio dos usuários Facebook Messenger, uma prática, segundo a empresa, já terminou, que é totalmente invasão de privacidade, né? O Facebook não é a única empresa que está ouvindo, e de acordo com o Twitch, recentemente viralizou, algumas pessoas suspeitam que o navegador do Safari também esteja. Bom, de forma geral, né, pessoal? Com certeza, de alguma forma isso acontece. Seria interessante a gente até falar sobre um tema aí, fazer um teste, né? Vamos, todo mundo aí, vamos fazer um teste para ver se isso funciona? Não vamos fazer uma pesquisa, mas vamos fazer só um teste para ver se alguém consegue fazer uma correlação. Uma coisa para comprar aí que seja bem procurada? Dê um exemplo ali, para a gente fazer um teste, pessoal. O que daria para a gente pesquisar? Celulares, tá. Então, tênis, celulares, comida. Eu acho que fone de ouvido sem fio. Tá, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, ó, a cada 10 minutos a gente vai falar um modelo de celular específico e no fim da aula a gente vai ver se alguém, se apareceu no celular de alguém ou em alguma pesquisa, né, ali nas redes sociais, uma propaganda desse aparelho, sem que vocês tenham sem que vocês tenham feito uma digitação. Então, o que vocês acham? Deixa eu ver qual celular está na moda aqui. O mais atual. O que vem aqui? Tá, ó. Olha só. Eu não digitei nada, tá? Quer dizer, eu digitei celular, mas eu não coloquei o modelo.
A primeira coisa que veio aqui foi celular Xiaomi Redmi 9. Então, assim, a cada 10 minutos, né, vamos tentar fazer isso. Todo mundo aí fale perto do celular de vocês com ele desbloqueado. Vamos tentar fazer, talvez, com uma rede social aberta, sem a gente digitar, falar isso. Celular Xiaomi. Vamos ver se funciona. É só um teste, tá? Pode ser que não dê certo, mas vamos abrir uma rede social aí com o celular desbloqueado e vamos só falar celular Xiaomi, que é o que apareceu ali na pesquisa. Celular Xiaomi. Ó, tô fazendo o teste. Depois façam vocês também. Depois eu quero ver se vem essa propaganda, tá? É só um teste, pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas só para a gente brincar. Então, fiquem falando aí, celular Xiaomi, que é um celular que agora tá vendendo muito aí, inclusive eu tenho um, mas eu não digitei isso, nas minhas pesquisas, vamos ver se aparece para vocês. Então, a cada 10 minutos a gente fala aí isso só para fazer o teste, tá bom? Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Celular Xiaomi. Eu não sei como se pronuncia, alguém sabe pronunciar isso melhor? É Xiaomi mesmo? Eu falo Xiaomi, mas acho que deve ter errado, né? Bom, ninguém me corrigiu até agora, então tá certo. Amanda, você falou que tinha um exemplo ali interessante, né? Qual seria? Além desse que a gente falou. Professor, tá me escutando? Tô sim, pode falar. Uma coisa que eu lembro é sobre a Alexa, que é uma assistente do Amazon, né? Eu lembro que eu li uma reportagem uma vez que tinham reportado sobre isso, assim, que ela acabava escutando áudios que não eram autorizados, assim. Deu algum problema de segurança, alguma coisa assim, faz um tempinho já. Mas eu lembro que teve essa polêmica, assim, em cima da Alexa, não sei se o professor conhece. A Alexa eu conheço, eu não sabia que tinha dado uma polêmica em relação a isso, mas é bem, assim, você está falando com ela, ela está na hora já transformando o teu áudio em uma informação para ela, né? Então existe uma possibilidade muito grande disso acontecer, né? É que era uma conversa pessoal, prof, alguma coisa assim, sabe? Que não tinha sido autorizado, assim, que eu acho que tu tinha um comando, assim, quando era para falar com ela, entendeu? Entendi. Ela desbloqueou sozinha e gravou alguma coisa assim. Uhum. Ó, a Juliana nos ajudou ali, ó, a ver mais. A Alexa da Amazon, por exemplo, grava áudios quando é acionado pela palavra ativação. Algumas dessas gravações são transcritas e anotadas pelos funcionários da Amazon com o objetivo de melhorar o entendimento da Alexa sobre padrões de fala humanos. O mesmo acontece com o Google Home. Eu acho que esse anotado ali, hoje em dia, né, pelos funcionários, é mais uma questão de processamento de dados, né? Seria muito difícil ter um funcionário para cada equipamento, né? Mas eu tenho certeza absoluta que isso acontece. Eu não sei se vocês conhecem o caso do... Vocês já viram o filme do Snowden? Não. Era um filme que, ó, antigamente, ele estava na Netflix, né? Amanda já viu. O filme do Snowden é um caso, assim, que ganhou uma repercussão mundial, assim, né? E até eu achei o legal do filme dele, né? Porque, assim, o filme do Snowden, ele não coloca ele como um espião, como um bandido, ele coloca os dois lados, né? Ou seja, o lado que ele realmente percebeu que alguma coisa errada estava acontecendo, né? Que as pessoas estavam tendo um acesso muito grande às informações dos usuários, o outro ponto é que, assim, ele deveria ter colocado isso de forma pública, né? São pontos a discutir, né? Eu digo em relação a questões de segurança do governo, né?
Mas o que aconteceu no fim das contas, né? Ele trabalhava para a NSA e ele percebeu que, assim, um resumo, né? Uma sinopse. A ideia, eles desenvolveram um software para fazer análise de dados e ele conseguia gravar, né, o teu microfone e o teu vídeo, mesmo sem você dar autorização. E o que acontecia era que a maior parte das informações que estavam sendo processadas por aquele software, né, eram informações dos Estados Unidos, né? Então, isso que repercutiu. Enquanto eles estavam analisando o restante do mundo inteiro, que eu tenho certeza que eles analisam presidentes, essas coisas, a NSA, né, que seria acima da CIA, né, seria... A gente até tem uma aqui no Brasil, né, mas seria a empresa de inteligência americana, né, em relação a essa questão de segurança nacional. Então, o que aconteceu? Ele colocou isso no ar. Ele falou, poxa, a gente está só pesquisando sobre o que acontece nos Estados Unidos, a gente não está usando realmente o que deveria para avaliação da segurança nacional, né? Então, ó, colocar aqui o nome dele, foi um caso que repercutiu bastante, ó. Snowden é um analista de sistemas, ex-administrador de um sistema da CIA e ex-contador da NSA, que tornou públicos detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA americana, né? Então, esse foi um problema que aconteceu. Vamos colocar aqui o que é NSA. NSA, Agência de Segurança Nacional. NSA, National Security Agency. Eu achei que fosse alguma coisa mais de inteligência, assim, tipo a CIA, mas não, é mais geral. Então, assim, aconteceu isso repercutiu de uma forma muito negativa em relação a isso. Deixa eu ver aqui. Tem uma imagem que eu acho bem interessante do dono do Facebook. Qual que é o nome dele? Mark Zuckerberg, né? Não, é Mark Zuckerberg. Se eu coloco imagens aqui é ruim. Aqui, ó. Deixa eu mostrar essa imagem para vocês. Aí. Conseguiram ver a imagem ali? Abram a imagem. Olha só, ali ele está fazendo uma propaganda. Deixa eu ver, a Amanda falou alguma coisa. Agora deu uma travadinha aqui no meu computador. Eu acho que eu carreguei a imagem. A Amanda deu um like. Tá, beleza. O que aconteceu? Ele estava fazendo uma propaganda aqui do Instagram, né? Thanks to everyone in your community for helping us reach a milestone. This milestone, não sei o que é milestone. Bom, estava fazendo uma propagandinha ali, né? Eu acho que é em relação ao número de usuários, né? Milhões de likes, 500 milhões de likes. Aí o que aconteceu? Olha só, o microfone dele ali no lado do computador tem uma fita isolante, que parece ser uma fita isolante, e a webcam dele tem uma fita crepe ali, tapando para não registrar, né, o que ele está fazendo. Então, ou seja, um cara desse, né, que é um cara que está na ponta da tecnologia, né, hoje a gente também fala muito quem o outro cara que esqueci o nome, agora eu estou ruim para nome. Elon Musk, né? Esses caras que realmente têm as informações ali
com alto valor, extremamente alto valor, né, agregado, eles têm tomado esse cuidado em relação à segurança de informação. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente pode estar suscetível, né? Então, é uma coisa que tem que se cuidar também. Algum exemplo mais, pessoal? Mais algum exemplo de segurança de informação? Chegou na hora de a gente fazer o teste. Celular Xiaomi. Vamos lá? Façam aí perto do celular de vocês para ver se vai vir a propaganda. Celular Xiaomi. A gente está com bastante alunos, então é possível que aconteça com pelo menos um. Vamos contar quantos temos aqui. Amanda, Ana, Beatriz, Emanuele, Gabriel, Johan, Juliana. 7 até agora. Clara, 8, Letícia, 9, Lincoln, 10, Maria, 11, Mateus, 12, Mateus, 13, Mateus, 14, Patrick, 15, Wellington, 16. A gente tem pelo menos 16 pessoas aí para a gente fazer o teste para ver se vem a propaganda. Então, celular Xiaomi. Daqui a pouco a gente faz, celular Xiaomi, a gente faz o teste para ver se vem a propaganda, tá bom? Bom, mais algum exemplo, pessoal? Vamos lá. Mais algum exemplo de questões de segurança de informação que vocês tenham ouvido falar? Professor, não lembro qual empresa, mas eu lembro também que eu li um caso assim, não sei se é empresas de tecnologia em geral que fazem isso, mas que fazem dentro da empresa, assim, 2 times, assim. Acho que é o Blue e o Red, alguma coisa assim. E aí um dos times sempre tenta hackear, ou enfim, achar furos no sistema, e o outro sempre tenta deixar um pouco mais seguro, né? É uma dinâmica, assim, que eles fazem internamente para sempre deixar mais seguro ainda, assim, os sistemas, enfim, a criação disso. Eu não lembro exatamente qual foi a empresa, eu tô tentando até achar aqui na fonte que eu li, mas eu lembro que eu li que tem empresas que fazem isso, assim, de tecnologia. Oh, que legal, olha só. Se você achar, compartilhe com a gente, Amanda. Ô, pessoal, eu não sei, agora, olha só que interessante, vocês viram que eu compartilhei uma foto, até a Amanda deu um like ali, não é mentira. Vocês perceberam que a foto, ela não está mais aparecendo? Como assim a foto não está mais aparecendo? Então, alguém percebeu que a gente está falando de alguma coisa que não pode e bloqueou a foto, né? O sistema em si, né? Não digo uma pessoa, mas o sistema. Vocês estão conseguindo acessar a foto? Eu já não consigo acessar a foto mais. Que eu mandei para vocês. Ó, o Matheus já não consegue mais, eu não consigo. Provavelmente ela não, o software ali ainda não fez a análise, né, do que tá acontecendo. Deixa eu ver. Ó, a Amanda sim, o Matheus Tondo já não. Bastante gente sim, né? Porque eu mandei, mas para mim já não aparece mais. Na web não dá, no chat dá. O meu na web aparece ainda, né? Mas no chat, o chat bloqueou a imagem. Daqui a pouco, provavelmente, ele vai bloquear a imagem de vocês também. E vocês não vão conseguir abrir essa imagem. Olha só que interessante, a gente está falando disso, né? Então, aí mostrou que realmente isso acontece. Como que isso aconteceu, eu não sei, mas acontece. Então, é para provar para vocês que realmente isso que a Amanda comentou e a Juliana acontece. Certo, pessoal? Bom, então, já que não temos mais exemplos, por enquanto a gente pode dar continuação. Opa, o Patrick colocou um exemplo ali. Tá, vamos ver primeiro o da Emanuele. Prof, porque ela quer acrescentar alguma coisa. Só para acrescentar no que você comentou ontem, a minha irmã estava aqui comentando com a minha mãe, nesse exato momento, ela pesquisou uma lâmpada para fotos, e depois apareceu isso no celular da minha mãe, também como anúncio. Mas, mesmo sem não ter nenhuma conta igual logada nos celulares dela. Então, olha só,
Isso também, isso eu percebi, assim, isso é uma coisa que realmente acontece, né? E é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Enquanto para direcionar propaganda, ainda tudo bem. O pior é os estelionatários, né? Que fazem isso. Ó, vamos ver o exemplo do Patrick, então. Patrick, um estudo da empresa de segurança digital norte-americana, Palo Alto Networks, identificou que mais de 116 mil domicílios relacionados, domínios relacionados ao coronavírus foram registrados entre 1 de janeiro e 31 de março. Deste grupo, 40 mil sites foram considerados maliciosos. Em março, por exemplo, um site malicioso oferecia o serviço de monitoramento em tempo real do número de casos do novo coronavírus no mundo. Especialistas identificaram, no entanto, que a plataforma infecta o computador de usuários com um malware Azure. Não cliquem nesse link ali, né? Programado para roubar dados do sistema e infectá-los com outros malwares. A gente vai falar sobre malware já já. No Brasil, antes mesmo do governo federal liberar o cadastramento de benefícios de auxílio emergencial, criminosos criaram um site falso que prometia um auxílio cidadão no valor de R$200 para vítimas. A plataforma apropriou-se de elementos virtuais de canais do governo. Então, dois problemas, né? Primeiro, a gente estava falando do coronavírus. Eu ouvi falar que, na questão de segurança, eles vinham dizer que faziam um monitoramento, mas, na verdade, eles só vinham avaliar a tua casa, né, para um possível assalto. Questão do auxílio emergencial, a gente sempre tem que tomar muito cuidado aonde a gente está colocando os nossos dados, né? Essas plataformas de utilização para qualquer informação governamental, né, seja questões de PIS, né, de folha de pagamento, questões de cartão cidadão, isso tudo, você precisa digitar um monte de informações pessoais suas e questão de imposto de renda, e com isso você coloca em algum lugar, né, tem que tomar muito cuidado onde é esse lugar que você pode estar, infelizmente, num site que não é o oficial. Então, para se prevenir desse tipo de golpe, é fundamental que sempre prestar atenção no domínio do site. Domínio é o www. alguma coisa, né? Plataformas governamentais costumam acrescentar no endereço com a terminação gov.br. Vale a pena ainda ter em mente que o domínio correto do site do seu banco e sempre checar o endereço antes de realizar uma operação financeira. Outra dica é instalar bloqueadores de anúncios para prevenir que seu navegador carregue publicidades maliciosas que podem roubar as informações pessoais. Alguém tem isso? Eu tenho. É bom para o YouTube, né? Esse negócio. Alguém usa esses bloqueadores? Ó, eu estou usando 2 aqui. 2 bloqueadores. Eu uso AdBlock e AdBlock Plus. Eu uso esses dois. Ó, o que ele faz, né? Bloqueia anúncios, navegue melhor. O AdBlock para bloquear anúncios incômodos, aumenta a velocidade dos navegadores e proteger a internet. Eu obtenho um AdBlock agora mesmo, né? Então, sobre o AdBlock. Construímos o AdBlock para fornecer uma experiência de navegação na internet sem preocupações ou distrações para todos. Ele é usado por dezenas de milhões de pessoas no mundo, nos maiores navegadores em mais de 30 idiomas. Criados por Michael Gurn em 2009, hoje o AdBlock é uma das ferramentas dos navegadores mais populares existentes. O software de código aberto que criamos foi feito para permitir que os usuários tenham controle sobre o que vem em seus navegadores. Então, assim, pessoal, aquelas questões por exemplo, assim, você está no YouTube, daí vem uma propaganda a cada 5 minutos. Eu contei esses dias, pessoal, no Instagram, tinha, para cada postagem, para cada 3 postagens, tinha uma propaganda. Sabe aquelas propagandas que anúncio, como é que diz? Hoje, anúncio patrocinado. Por enquanto ainda não veio nada do celular aqui. Mas era assim, a cada 3 postagens vinha um anúncio patrocinado. Então imaginem.
Ó, patrocinado. Aqui tá vendo umas coisas meio nada a ver patrocinado para mim, não sei por quê. Tipo de, sei lá, apareceu uma aqui de Backstage Game Hot, não sei o que. Eu acho que é de Airsoft. Sei lá o que é isso. Bom, então, pessoal, o Adblock é uma forma também de você se proteger um pouquinho, né? Existem outros aplicativos. Eu uso o Adblock principalmente por causa do YouTube, que daí ele fica bloqueando os anúncios, né? E daí você consegue assistir vídeos sem ficar se incomodando com os anúncios, né? Então é isso. Sempre tomar cuidado, né, no site que você está utilizando. E boa. Beleza? Então vamos começar aqui a apresentação da parte teórica. Eu acho que é isso por enquanto. Vamos lá. Isso em relação aos exemplos, né? Já falamos bastante sobre os exemplos aqui. Vamos para a nossa teoria, então. Então a gente está falando sobre segurança de informação. Por favor, me confirmem se vocês estão visualizando essa tela de apresentação. Alguém? Sim, obrigado. Bom, então, primeiro, né? Cenário: computadores rodando com diferentes sistemas antivírus. Computadores sem um firewall. As consequências no âmbito das organizações de qualquer natureza quando há roubo de dados valiosos por invasores. Obrigado, pessoal. Ali sobre o comentário sobre estarem visualizando. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Então, se dados roubados fossem destruídos ou divulgados, qual que seria o impacto para você? Se não tiver uma política de acesso ao sistema na organização, a empresa precisa ter prioridade: segurança, controle. Né? Segurança. As políticas, os procedimentos e as medidas técnicas usadas para impedir o acesso não autorizado, alteração, roubo ou danos físicos às SIs. Tá falando... agora é a hora de a gente falar. Xiaomi. Vamos lá, vamos fazer esse teste. Xiaomi. Mas não pode ser que não vai aparecer para ninguém esse anúncio. Xiaomi. Eu não estou colocando no navegador. Não estou digitando, né? Bom, então, tem as questões de segurança, né? E as questões de controle. Então, consistem em todos os métodos, as políticas e os procedimentos organizacionais que garantem a segurança dos ativos da organização, a precisão, a confiabilidade de seus registros contábeis e a adesão operacional aos padrões administrativos. Alguém aí já perdeu dados importantes de seus computadores por algum motivo? Alguém dos que estão assistindo hoje? Eu já perdi tudo uma vez, mas não foi por causa de vírus, não. Não me lembro. Hoje é difícil perder tudo, né? Mas uma vez eu perdi porque o meu HD deu problema, queimou, e daí eu perdi tudo mesmo. Não, naquela época, faz muito tempo, não tinha Drive, não tinha Dropbox, então eu cheguei a perder tudo uma vez, já, tipo, uns 10 anos atrás, talvez mais até. Bom, não é tão comum, que bom, Johan. Não está sendo mais tão comum. Então, a gente tem a vulnerabilidade, desafios de segurança, né? Porque a gente tem acesso não autorizado. Bom, hoje essas questões de segurança estão bem mais... estão funcionando bem melhor, né? Por exemplo, você entra no seu e-mail em um computador que você não tem um acesso comum, ele já pergunta para você, já pede para você confirmar, né, que você realmente está usando aquele e-mail naquele local, né? Bom, a gente vai falar, ali tinha vários pontos, mas a gente vai falar em específico sobre cada um, então eu vou deixar mais para frente para a gente não precisar ser redundante. Então, dados armazenados no formato eletrônico são sujeitos a vários tipos de ameaças. Sistemas de informações interconectados por meios de redes de telecomunicação geram acesso não autorizado, uso indevido, outras fraudes, né? Então, o cliente / servidor, usuários podem causar danos introduzindo erros ao acessar o sistema sem autorização.
Na rede, dados podem ser roubados durante transmissão ou alteração de mensagens sem autorização. Intrusos podem interromper a operação via softwares mal intencionados ou podem destruir dados corporativos. Desastres naturais podem prejudicar sistemas de computador também, né? Aí não tem a ver com ameaças de hardware, né? De software, são hardware, ou seja, quedas de energia, enchentes, incêndios também podem prejudicar, né, o seu acesso aos dados. A radiação pode interromper a rede em vários pontos, né? Por isso que a fibra óptica ela tem ganhado tanto espaço também, né? Porque a fibra óptica é um fio que não é condutor, então se acontecer uma descarga atmosférica perto da fibra óptica, ele não conduz eletricidade, porque ele é por luz. Isso que é incrível, né? A fibra óptica não conduz eletricidade, olha só que incrível. Com isso, você evita vários problemas de interferência eletromagnética, né? Que foi o que estava ali. Então, parceria com outras empresas nacionais e internacionais aumenta a vulnerabilidade de sistemas, dados valiosos sujeito a sem controle de organização. O uso crescente dos dispositivos portáteis aumenta o risco, perda de dispositivo, né? Acesso à rede corporativa via dispositivo e instalação de softwares mal intencionados. Alguém já perdeu o celular aí? Isso é uma coisa mais comum. Aí, isso já aconteceu comigo. Uma vez eu estava andando de bicicleta e daí, pulando calçada e tal. Isso não faz muito tempo. E caiu meu celular e nunca mais. E ainda eu tenho bastante questões de segurança. Eu tinha aquele software que localiza, né, onde teu celular caiu. Eu fiz 3 vezes a rota que eu fiz. Eu ainda morava em Lages. Eu estava indo para o meu escritório. Aí eu fiz 3 vezes aquela rota. Eu fiz duas vezes de bicicleta de novo para tentar achar o celular e uma vez de carro e não deu, não achei. Não, infelizmente, perdi. Então, a primeira, uma das coisas mais simples, né? Hoje a maioria dos celulares tem alguma forma de desbloquear, né, o aparelho. Então, pode ser com digital ou pode ser com uma senha mesmo, né? Isso é extremamente importante. Deixa eu ver. O problema é que fui assaltado e não tinha senha. Putz! Opa, desculpa a palavra. Meu, Emanuele, aí já deixei o meu cair quando saí do carro. Encontrei ele no outro dia no lixo. Nossa, que sorte! Mas que estranho, né, Lara? O pessoal jogar isso no lixo. Professor. Oi, fale. Amanda? É a Lara aqui. Consegue pode falar, Lara. Sim, ele quebrou, daí outro carro, assim, daí passou por cima, tudo mais, ele tava bem, assim, daí quebrado quando eu achei, mas o meu é da Apple, né? Daí a Apple tem um sistema de achar o celular, e daí eu entrei pelo celular do meu namorado na minha conta, e daí nós colocamos pro meu celular, e ele, assim, daí apitar. Daí nós fomos até o lugar, ele tava umas 3 quadras pra frente em um lixeiro, assim, daí pelo sistema da Apple eu consegui achar assim, da localização que ele tava e assim daí aplicando, né? Mas ele faz assim. O da Apple, tanto o celular quanto o notebook também, eles têm uma questão de segurança que é incrível. Deixa eu perguntar, se não me engano, deixa eu só perguntar aqui, só um pouquinho. Ô, Carol, vem cá um pouquinho. Eu quero perguntar sobre aqueles negócios de segurança da Apple. Ô, Carol, como é que é aquele negócio de encontrar o Mac, como é que funciona? Só um pouquinho, pessoal. Tem aquele esquema que você consegue habilitar a câmera, né? Como é que funciona? Do Mac. Da câmera eu não tenho certeza. Espera aí. Bom, ela tá vendo aqui. Mas pelo que eu sei, pessoal, tem coloca aí no buscador só pra gente ver quais as opções que tem. Tem umas opções de buscador, se não me engano, é que ele grava. Quando você perde um notebook, ele grava a imagem, ele bate uma foto da imagem de quem está usando o computador, daí você pode ir na polícia. Se o computador estiver aberto. Tá, não, era só isso que eu queria. Tá, funciona? Funciona. Não, então tá. Só para confirmar aqui.
Achou? Ai, vou pegar o computador. Tá, vamos lá, o que o pessoal comentou aqui. Quase perdi no carnaval, o celular caiu do bolso, mas uma amiga minha viu e caiu, ainda bem. A Emanuele, o meu da Apple também, daí eu consegui meio que apagar o celular com o ID. Isso, você tem que entrar no iCloud, né? Uhum. Daí o cara que roubou não conseguia mais acesso. Isso. Mas eu queria saber aquela questão de bater foto. Eu já vou ver aqui, pessoal. Parece que tem mais algumas coisas que dá para fazer que são bem interessantes, né? Em relação à perda de dispositivo. Só um segundinho. A gente está fazendo um teste aqui para ver se consegue fazer. Não sei. O que deu? Deixa eu ver. Coloca ali nas questões de segurança só para a gente fazer um teste. Vai buscar iPhone. Mas não tem o do Mac também que dá para fazer aquele esquema de bater foto? Eu ouvi falar. Acho que tem, mas eu não tenho certeza. Deve ser por aqui, né? Não, tudo bem, então deixa. Senão... Eu não sei como é que funciona de temperatura. Tá, desculpa então. Bom, pessoal, deixa quieto aqui. Ela tá tentando descobrir. Achou? Uhum. Buscar o Mac. Aí. Ativo. Deixa eu só mostrar Ó, como é tá que os dois perto. Nossa, queria mostrar aqui o iPhone e o... Tá, vamos mostrar então como é que é. Mas eu sei que tem outras coisas que dá para fazer. Vamos lá. Opa. Aqui, ó. Ó, pessoal, a gente deu um buscar no telefone. O telefone está do lado, mas aqui ele tem um erro de precisão. Aqui apareceu, ó. Vamos ver o que diz aqui. Reproduzir som, quer ver? Ó, olha só que interessante. Vamos fazer uns testes de segurança. Vamos supor que esse computador tivesse sido roubado. Vai, coloca aí. Ó. Ó, tá aparecendo um alerta, ó. Tá, o que mais que dá para fazer? Deixa eu ver. Tem que dar um ok ali. Tá, deixa eu dar um ok. Então, a primeira coisa é que dá para você incomodar a pessoa, né? Se você estiver perto, você já consegue escutar esse barulho que é tipo um alerta, né? Está em dúvida se a pessoa está com, vamos dizer assim, está com o teu computador guardado, né? Tá ali ligado dentro de algum lugar, dá para você escutar esse barulho, se você estiver perto. Dá para apagar o dispositivo também, apagar todas as tuas informações do computador. Se tu clicar ali no celular em apagar dispositivo, apaga tudo. Eu queria ver se dava para bater a foto também. Deixa eu ver. Então vamos lá, pessoal. Fazer alguns testes de segurança aqui para vocês, para a gente testar. Em salas seria mais legal, né? Mas, infelizmente... Eu tenho que ativar ele como perdido. Aí eu acho que eu consigo fazer... Tá, não, deixa então. Essas... Dentro do celular, daí aparece ali, ó, ativar como perdido. Daí consegue fazer essas informações, trazer essas informações. Ah, tá. Tem uma opção aqui, ó. Bom, vamos deixar quieto então para a gente não estragar o computador aqui da minha esposa. Mas só para... Obrigado, tá, Carol? Era só para mostrar que, né, por exemplo, a Apple, né, ela tem essas questões de segurança que são bem interessantes, né? Você consegue reproduzir um som, identificar onde está o aparelho, e isso funciona muito bem. E também, eu ouvi dizer que, eu não sei como é que funciona, mas ouvi comentários de que quando você perde, você coloca aquele ativar como perdido e ele tira uma foto da webcam, então você consegue saber quem está mexendo no teu computador, e daí você consegue ir lá na polícia, esse cara está com o meu computador, né? Bom, então a gente tem todas essas questões de segurança, né, nesse aparelho em específico, né?
que realmente investe em questões de segurança, porque é muito caro, né? Então tem que realmente ter um sistema de segurança que funcione bem. O meu não é, então eu não sei como funciona. Eu uso o Xiaomi e meu celular meu computador é Samsung, então aí eu desculpo porque eu não conheço tanto. Vamos ver, prof, eu fiz isso também de ir na polícia. E aí, Emanuele, deu certo? Deixa eu ver, Emanuele comentou que perdeu, né? Ah, não, foi assaltado, não tinha senha. E aí, Emanuele, disseram que não podiam ir atrás. Meu, tá louco? Daí o jeito foi cancelar mesmo o celular. Mas você sabia onde é que estava, Emanuele? Putz. Meu, que coisa horrível, né? Bah. Bom, mas então vamos seguindo. Eu também vou dar um triste aqui na Emanuele. Poxa. Então vamos seguindo aqui em frente. A minha irmã também perdeu no Uber e ela também falou que tipo, ela abriu um BO contra o Uber e não aconteceu nada no fim das contas. Não conseguiu achar, porque ela mora em São Paulo, né? Não conseguiu mais achar, o Uber trocou de telefone, né? Porque imagina, o celular é caro, né? Aí ele trocou de número, cancelou aquele número do Uber e, sei lá, deve ter começado com outro, né? E ela não conseguiu mais também. Bom, mas isso acontece e o que a gente pode fazer é tentar se precaver o máximo possível, né? Infelizmente, isso acontece bastante por aí. Eu não sei como é que é questões de segurança aí, pessoal. Eu ouvi dizer que Joinville é uma cidade bem perigosa. É verdade isso, pessoal? Ou não? Eu moro aqui, eu tô morando em Blumenau, aqui é bem tranquilo. Dá pra, tipo, é muito difícil de ser assaltado aqui. Só se for uma festa, tipo Oktoberfest, daí vem, né? O número de pessoas na cidade é muito grande, muito turista, e daí a chance cresce, né? Mas geralmente não. Aí é perigoso? Me respondam, por favor. Onde você mora é perigoso? Depende do bairro. Eu acho que é em todo lugar, né? Verdade, Matheus. Aqui também eu acho que tem alguns bairros que são um pouco mais pesados. Barra pesada, né? Que o pessoal diz. Já foi mais seguro. Eu pergunto isso, Emanuele, porque eu até pensei em morar em Joinville. Eu acho que é uma cidade bem promissora. Até questões de segurança. Acho que comparado a cidades grandes, tipo São Paulo, não. São Paulo é uma loucura, né? São Paulo também tem bairros, né? Tem bairros que são bem seguros, mas é uma loucura, né? Muita gente diferente todo dia. Então, uma pessoa que você viu hoje pode ser que nunca mais veja ela na vida, né? Por causa da quantidade de pessoas que moram na mesma cidade. Então, é difícil. É mais seguro que Curitiba. Olha só que interessante, Amanda. Eu imaginei que isso não fosse real. Obrigado pelas dicas aí, pessoal. Então, vamos continuar. Valeu, Amanda. E Beatriz, obrigado também. Choramos pela sua perda, Emanuele, ali, né? De brincadeira, né? Mas ficamos tristes ali pelo que aconteceu. Então, vamos dar sequência aqui na nossa discussão. Então, a gente falou muito sobre perda de dispositivos, né? Existem algumas formas que a gente consegue identificar onde estão os dispositivos. São métodos que tendem a evoluir cada vez mais, né? Então, cada vez mais a gente vai ter dispositivos que tenham mais segurança, né? Eu ainda acho que se você tem um BO na EMEI do celular por roubo, ele devia inabilitar o celular totalmente. Eu acho que isso devia ser lei para evitar os roubos, né? Os furtos e roubos.
Ou seja, você tem o número do registro do celular. Se tiver um BO de roubo, destrói com ele e inviabiliza a utilização e reprogramação de alguma forma. Eu acho que isso deveria ser lei. Isso nos ajudaria bastante, né? Porque são equipamentos com alto valor agregado muito pequenos, né? Aí a gente corre esses riscos. Então, acesso à rede corporativa via dispositivos e instalação de softwares maliciosos. Mau funcionamento do hardware, erros de software, erros de usuários, mau uso de computador. Tudo isso pode gerar problemas no teu equipamento. Redes públicas abertas, acesso por qualquer um. Então, isso é uma coisa que... Redes de internet, isso é uma coisa que cada vez menos a gente vê. É muito difícil ver uma rede pública que você não precise fazer qualquer tipo de login. Redes corporativas com acesso à internet, sistemas de informação da organização sujeito a ações de estranhos, aumento com o uso crescente de mensagens instantâneas e e-mails com anexos. Então, isso também está sendo cada vez mais gerando vulnerabilidades na internet. A gente ainda faz pouca transferência por online, né? Eu digo poucas formas, né? Geralmente a gente entra no banco e faz a transferência, mas eu já ouvi falar que parece que o WhatsApp está desenvolvendo uma plataforma para que você envie dinheiro pelo WhatsApp. Eu vi isso, que no Canadá você consegue enviar dinheiro por e-mail. A pessoa tem um registro de e-mail, esse registro de e-mail está vinculado a uma conta, e daí você consegue enviar, quando você envia dinheiro para a pessoa, você consegue enviar dinheiro para aquela conta. Isso foi uma questão, olha só, pessoal, foi uma questão, eu vi hoje, esses dias, isso tem a ver muito com segurança de informação, né, porque é dinheiro que está circulando, que muitas pessoas, o que aconteceu no Brasil recentemente, né, a gente tinha um volume foi uma discussão que começou por causa dos R$200, não sei se vocês já ouviram falar, tem uma nova nota de R$200 que está circulando, né? O que aconteceu no Brasil? Com a liberação do é subsídio que se chama? Não é subsídio. Com a liberação daquela ajuda, né, de R$600 do governo federal, aumentou muito o volume de dinheiro circulando. E existe um auxílio emergencial, obrigado, Lincoln. Existe uma certa quantidade de dinheiro físico, né, de papel, que ela circula no mercado. Se não me engano, agora não lembro, mas 1 trilhão, não, 200 bilhões de reais em dinheiro físico circulam no Brasil. Mas existe um valor fixo para a circulação de moeda, né? E com base nesse valor, eles imprimem mais moeda. Foi essa discussão que deu por causa dos R$200. Aí o que aconteceu? O governo tem interesse em tentar digitalizar o processo eletrônico de transações comerciais, né, financeiras. Para quê? Para reduzir essa circulação de dinheiro. Por quê? Porque daí você reduz também o risco, né, de assalto, você reduz o risco de você esconder dinheiro de forma ilícita, né? Porque como que você vai esconder um dinheiro virtualmente de forma ilícita? É muito mais difícil, né, do que você esconder papel ou uma coisa que você tem ali, né? Então, existe uma tendência, né, muito grande para que você reduza a circulação de dinheiro. Eu ouvi falar que já existem comércios que só utilizam de toda a compra, né, de mercado, 25% com dinheiro físico. Os outros 75% é tudo com cartão de crédito, outros tipos de pagamento, né? Então, existe uma tendência muito grande para a utilização de outras formas de pagamento, né? Para reduzir esses riscos que a gente tem de assalto e de até tráfico, né? Porque os volumes de dinheiro são muito grandes, né? Então, existem incentivos para que isso aconteça. Bom, então vamos continuar. A gente estava falando sobre rede sem fio, né? É fácil de fazer uma varredura das redes sem fio, que são suscetíveis às escutas. Os hackers podem obter acesso à internet, capturar nomes e senhas de usuários. Fácil, tão fácil assim não é, né? Mas
existe esse risco. Foi projetado para que as estações encontrem facilidades, podem ser acessados por snifers via Service Set Identifiers. Né? Sem proteção, o hard driving, sistema fraco de autenticação de criptografia. Então, existem redes Wi-Fi que não são tão protegidas quanto outras redes, né? Bom, o que é vírus, né? Os softwares mal intencionados, malware, né? É um programa de software espúrio quando for executado que se anexa a outros programas de software ou arquivos de dados. É um programa desenvolvido para alterar a forma que um computador opera sem a permissão ou conhecimento do usuário. Alguém já teve problema com vírus aí? Hoje em dia, pessoal, por causa dos firewalls e das atualizações dos softwares, está muito difícil, né, você ter vírus no computador. Mas antigamente era bem comum você ter vírus e vírus assim complicadíssimos nos computadores. Alguém já pegou algum vírus de computador meio complicado? Eu nunca peguei. E olha que eu instalo um monte de coisa ali e tal, e nunca peguei. Alguém já pegou? Um vírus realmente que corrompa dados, etc. O que aconteceu comigo foi que de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, eu formato o computador, né, para deixar ele mais rápido. Então, agora eu estou fazendo isso vamos dizer assim, com um tempo de mais ou menos 2 anos. Isso evita bastante, né, você ter vírus, etc. Mas alguém nunca pegou vírus aí, pessoal? É interessante porque daqui a pouco a gente vai falar... não, professor, vocês vão falar para mim, né? Vírus é uma coisa dos anos 90, não existe mais isso hoje, né? Realmente a quantidade de vírus reduziu bastante. Eu lembro que quando o pessoal que tem bastante iPhone, eu vi que alguns comentaram sobre como funciona, né? Antigamente dava para fazer jailbreak, né, no celular, dava para fazer um monte de coisa, piratear e tal. Hoje em dia já não dá mais para fazer, né? Hoje em dia os softwares estão bem mais evoluídos e bem mais... As atualizações, elas são bem mais dinâmicas, né? Elas acontecem num espaço de tempo menor e com isso você evita, né, você se expor a esses riscos e também ter algum problema. Bom, ninguém comentou, acho que ninguém pegou vírus, então realmente é uma coisa que está caindo em desuso. Opa, Emanuele, vamos lá. Opa, Emanuele, não. Juliana. Ano passado eu baixei um livro e depois disso não parou de aparecer um monte de janelas de programas no meu computador. Juliana, isso também já aconteceu comigo. Quando a gente faz instalação, às vezes, de algum software, né? No teu caso foi um livro, mas no meu caso eu já instalei softwares que ele vinha com um monte de pop-ups, né? Não é um vírus, mas porque a ideia do vírus, né? São softwares mal intencionados para realmente capturar seus dados, né? Ou destruir seu computador. Ali, cara, tinha uma época, Juliana, que isso era uma coisa extremamente chata. Assim, os pop-ups que ficavam aparecendo com propaganda e você não conseguia entrar e fazer nada. Realmente incomodava muito. Hoje em dia, isso também, assim, é bem mais raro, né? Mas obrigado pelo comentário. Letícia, o Windows 10 vem com um monte de coisa em segundo plano que sobrecarrega muito o computador. É verdade. Já existe, então, aproveitando o comentário da Letícia, já existem, vamos dizer assim, existem um firewall no Windows que é muito forte, né, hoje em dia, né, que já é praticamente um antivírus, né, que evita que um monte de coisa aconteça, por isso que ele fica pesado, né? Então, mas isso também ajuda a questões de segurança, né?
eu não uso antivírus, mas eu confio no firewall do Windows. O firewall do Windows eu não desabilito assim de jeito nenhum. Só se realmente eu souber exatamente o que eu estou fazendo, né? Bom, então, obrigado pelos comentários ali, Juliana e Letícia. Juliana, eu acho que a gente pode até considerar um tipo de vírus, né? Porque ele está fazendo uma coisa que você não quer. Não é esse vírus que a gente conhece como os vírus mais tradicionais, né? Mas é um tipo de vírus se a gente pensar bem, né? Eu acho. Vamos lá, então, vamos ver o que o vírus pode fazer. Pode ser destrutiva. Destruir programas ou dados, entupir a memória do computador. Então, olha aí, ó. Letícia, a questão... então, se esses pop-ups, o que está acontecendo ali, ele pode sobrecarregar a tua memória RAM, ele é um vírus também. Reformatar o disco rígido, ou seja, perder todas as informações, fazer funcionar programas de forma imprópria, né? Então, por esses conceitos aqui, a gente até poderia considerar as propagandas um vírus, né? Porque, de uma forma ou outra, o software do navegador está funcionando de uma forma imprópria, né? De um jeito ou de outro. Bom, existem alguns tipos de vírus comuns, né? Que eram mais famosos nos anos 90. Hoje em dia, a gente tem bem menos vírus nesse sentido. São os softwares mal intencionados. Então, desculpa, os worms, né? Os worms vêm de minhoca, ele cria cópias de si mesmo automaticamente de um computador para outro, podem funcionar sozinhos sem anexar a outros arquivos, dependendo menos do comportamento humano para se disseminar. Distorcem dados e programas e interrompem redes de computadores. Então, aí tem um tipo de vírus. Cavalo de Troia, esse aqui a gente tinha até medo na época que eu tinha uns 12 anos. Vamos lá, faz uns 20 anos atrás. Esse aqui era o que realmente era o mais perigoso, né? Parecem programas... Eu acho que eu já peguei o teu Cavalo de Troia, não tenho certeza, não lembro, mas o Cavalo de Troia era um que realmente acabava com o teu computador. Parecem programas úteis, mas na verdade comprometem a sua segurança e causam muitos danos. Não é um vírus que multiplica, abre porta de entrada a códigos mal intencionados de outros sistemas. Então, é um vírus aí que realmente é muito forte, né? Eu lembro, pessoal, hoje em dia, por que a gente não pega mais vírus tanto, né? Porque hoje em dia a gente não instala tanto aplicativo. Na época que, vamos lá, uns 20 anos atrás, você instalava o Windows, né? Aí você tinha que instalar muita coisa. Você tinha que instalar driver porque você queria ver um vídeo e não funcionava o áudio. Você queria ver um filme e não ia a legenda. Você tinha que instalar outro driver, tinha que instalar codec para rodar certos tipos de arquivo e etc. Então, a quantidade de softwares que você instalava era... antigamente, a gente instalava software para ouvir música. Hoje em dia a gente praticamente não faz mais isso, né? Tá tudo online, e isso reduz muito o risco, né, de nós termos esses problemas com vírus. Então, na época era um vírus muito complicado, né? O Cavalo de Troia. Então, olha só, tanto worms quanto vírus são transmitidos pela internet a partir de softwares baixados e arquivos anexados no e-mail, publicações do código do software malware spyware nos blogs, wikis e redes sociais. Clique no link do vídeo e transporta para páginas perigosas, download de arquivos. Worms e vírus causam bilhões de dólares de prejuízo, né, para as grandes empresas. Softwares mal intencionados, spywares, o P ali está errado, né? Spy está escrito errado, mas spywares. São softwares mal intencionados, instalam para monitorar uma atividade ininterrupta. O programa recolhe informações sobre usuários e transmite a uma entidade externa à internet sem o seu conhecimento e nem o seu consentimento. Dados são usados para fins de marketing, por exemplo, né?
Esse spywares aí era o que eu pretendia, se a gente estivesse fazendo uma aula remota, né? Uma aula em sala, era o que eu ia instalar no meu computador para pegar a senha de algum aluno para mostrar que isso funciona, né? Que ele fica ali rodando. O que é isso, né? Eu nem vou falar para vocês não instalarem nos computadores dos professores, mas eu lembro que isso já faz tempo, mas há muitos anos atrás, sei lá, eu estava na 6ª série, eu lembro que um rapaz instalou esse software no computador de um professor, porque os professores acessavam os computadores na biblioteca quando eu estava no ensino médio, né? Ensino médio? Não, ensino fundamental, 6ª série. E o que aconteceu? O rapaz conseguiu as provas do professor. E então existe esse risco, né? Principalmente se você utiliza o computador de outra pessoa. Aí a ideia seria mostrar para vocês como realmente isso acontece. Então, aí o que o aluno conseguiu descobrir a senha, pegou a prova, passou para os amigos. Eu fazia parte do grupo de amigos dele e todos tiramos notas excelentes naquela prova naquele ano. Foi uma, assim, né? Éramos crianças, né? Naquela época, mas já fazendo coisas erradas. Hoje a gente tem noção do que a gente fez, né? Podia dar um problemaço, mas existe isso, né, pessoal? Então tem que tomar cuidado também quando você está digitando a senha ou utilizando o computador, né? Um exemplo de forma de você evitar o risco de você ter uma senha é usar uma janela anônima, dar uma olhada para ver se não tem nada rodando ali por trás, mas realmente é arriscado. O Matheus fez um comentário ali, professor, neste ponto de segurança digital, o blockchain está crescendo bastante para transações. Para quem... Vamos lá, Matheus. Para o pessoal, assim, que não conhece, eu também não conheço tão bem, né? Mas, assim, como é que funciona o blockchain, né? Se a minha pronúncia está correta. As transações eletrônicas que são feitas através dessa técnica, por assim dizer, elas têm uma validação da rede. Então, no mínimo, 50% dos computadores têm que validar uma transação que que um computador fez com o outro. Então, o que acontece? Se não validar, ela invalida e volta o valor, né? Aí, o que acontece? Para você conseguir hackear uma rede dessa, você tem que ter o poder de processamento de mais de metade da rede, que é uma coisa impossível, né? Impossível fisicamente, não existe nenhum computador, um único computador que seja mais potente que metade da rede. Então, ali o Matheus está falando das criptomoedas, né? Então, as criptomoedas, elas têm cada vez ganhado mais espaço e ganhado valor por isso, né? Porque elas têm essa questão dessa segurança da informação em relação às transações de contratos ali que o Matheus falou até, inclusive, né? Que seria essa confirmação. Então, obrigado, Matheus, bem lembrado. É o que tem crescido bastante, eu acho que a gente vai utilizar muito isso no futuro, né? Porque a gente precisa... existe essa tendência de não utilizar dinheiro físico, né? Ou seja, diminuir o máximo possível a utilização de dinheiro físico, né? O cash, né? E com isso, a utilização disso vai crescer. O Matheus falou, falam até de votação no futuro. Matheus, aí eu já não concordo. Colocar o voto de forma online aí abre... A urna eletrônica já é uma discussão muito grande, né? Não sei a opinião de vocês, mas é um ponto, assim, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o voto é uma coisa muito importante, né? Mas bom comentário ali, obrigado pelo comentário, né? Em relação a essa certificação, né? Ele quis dizer, existem essas tendências, né? Eu penso mais monetário, né? Porque aí você consegue ter um controle mais fácil, né? De quem votou para quem. Como o voto você não sabe quem votou para quem, é mais perigoso, né? Eu diria, na minha opinião. Então, vamos lá. Keyloggers registram... tá aí, ó, o programa que eu ia instalar no computador. Eu ia instalar no computador esse para mostrar para vocês. Então, keyloggers registram a tecla pressionada, captam senha
números seriados de software, números de cartão de crédito, etc. Alteram homepages, redirecionam pedidos de busca, esgotam a memória para diminuir sua velocidade. Então, aquele lá que eu falei, pessoal, que eu usei de forma errada, tá? Não para incentivar vocês fazerem isso. Na sexta série foi um keylogger, que é um tipo de vírus que você consegue instalar nos computadores bem fácil. Quaisquer violação de legislação criminal que envolvam conhecimento de tecnologia de informática em sua perpetração, investigação ou instauração de processo. Então, isso é um crime de informática, né? Então, computadores são alvos de crime, computadores são instrumentos de crime. A questão da segurança da informação e questões de melhoramento na legislação também estão crescendo muito devido a esses crimes na internet, né? Então, computadores como alvos de crime, violar a confidencialidade de dados computadorizados protegidos, acessar um sistema de computadores sem autorização, acessar intencionalmente um computador protegido para cometer fraude. Roubo de segredos comerciais, cópia não autorizada de softwares ou materiais de propriedade intelectual registrada, etc. Né? Livros, filmes, músicas e vídeos. Usar e-mails para ameaça ou assédio, tentar interceptar comunicações eletrônicas. Então, tudo isso é crime, tá, pessoal? É crime. Ameaças nem sempre originam fora da organização. Os próprios funcionários podem ser as ameaças da segurança. Deixa eu só ver. Xiaomi. Eu acho que não vai dar certo, hein, pessoal? As informações privilegiadas, segurança interna é vulnerável. Então, funcionários, exemplo. Tá, vamos dar sequência aqui. Controles de software, coletas de dados para a gente fechar. Políticas de segurança é uma declaração que estabelece hierarquias aos riscos de informação e identifica metas de segurança aceitáveis aos mecanismos para atingi-las. Então, a gente tem controle de acesso, firewalls, sistemas de detecção de invasão, software antivírus, criptografia e certificados digitais. Esses são importantes, tá? Eu vou passar rapidinho para a gente falar. Controle de acesso. O conjunto de políticas e procedimentos que uma empresa usa para evitar o acesso indevido aos seus sistemas por pessoas não autorizadas dentro de uma organização. Autenticação via software de controle. Autenticação biométrica, facial, impressão digital, senha, etc. Firewall. Firewall é combinação de hardware e software que controla o fluxo de tráfego que entra ou sai da rede. Impedem que usuários não autorizados acessem redes privadas. Então, o Windows tem um firewall que é muito interessante, né? Que hoje já elimina praticamente todos os vírus, né? Se você quer instalar alguma coisa meio estranha, o teu firewall vai colocar isso em quarentena e etc. Então, hoje funciona bem melhor do que nos anos 90, né? Muito se evoluiu nesse sentido. Então, existem firewalls corporativos também, né? No qual eles fazem a questão da proteção em relação à internet, não em relação à rede interna, né? Então, sistemas de detecção de invasão monitoram redes corporativas para detectar e deter intrusos contra tráficos de redes suspeitas e tentativas de acesso ao arquivo de banco de dados, instalam os pontos vulneráveis. Então, exemplos de fornecedores de antivírus McAfee, Symantec, Trend Micro, Avast. Eu usei muito o Avast e o McAfee, que vinha de vez em quando com alguns computadores. Alguém usou algum antivírus aí, pessoal? Vocês usam antivírus hoje em dia? Qual? Ou se já usaram, já utilizaram qual? Vamos lá, estamos terminando aí. Avira, AVG, não uso hoje. Eu também, Maria, eu também já usei o AVG. O AVG era bom porque ele era um software bem leve, né? Você ainda usa, né? O Matheus usou o Avast, Ellington usa o Keeper Sky. Avast eu também já usei, Keeper Sky nunca ouvi falar. McAfee Avast. Obrigado, Amanda. Letícia Avast. Então, todos já utilizaram algum tipo de software, né? De antivírus. Esse software antivírus, eles funcionam de forma muito semelhante
ao firewall do Windows, né? Então, ele identifica software maliciosos e qualquer tipo de programa ou operação que esteja acontecendo de forma irregular. Obrigado pelos comentários, pessoal. Por fim, a gente tem a criptografia, né, que é uma das formas de você criar mais segurança em relação aos sistemas de informação. É um processo de transformar textos comuns ou dados em um texto cifrado que não possam ser lidos por ninguém, a não ser o remetente destinatário desejado. Processo de criptografia e descriptografia usado para chave criptográfica. Meu Deus, palavras difíceis aí. Tem um filme muito legal, eu gosto de assistir filmes, que também fala sobre isso. Deixa eu ver. Esse eu acho que ainda está no Netflix. Deixa eu sugerir isso para vocês, acho que alguns até já assistiram. Criptografia Netflix, só vem propaganda. Deixa eu ver, criptografia filme Netflix, vamos ver. Alguém lembra? Aquele que descobriu... é um filme muito legal, porque é baseado em fatos reais, né? Ele muda a história da Segunda Guerra Mundial, né? Agora, eu não estou lembrando qual que é o nome. Alguém lembra aí? É Machine, alguma coisa. Vamos ver, filmes Netflix, segurança da informação. Cara, lembrei de uma coisa incrível. Assim, eu acho que muita gente tem Netflix, né? Por isso que eu uso para como exemplo, né? Não achei aquele que eu queria, tá? Eu acho que ele não tá mais lá, mas assim, para a gente falar sobre questões de segurança da informação em todos os sentidos, pessoal. Alguém já viu Black Mirror aí? Eu busquei aqui, eu encontrei esse. E esse eu acho que é, assim... Meus, eu acho que é incrível essa série. Só que, assim, eu não consigo assistir porque ela me demanda tanta atenção que eu fico até estressado. Vocês já viram? Alguém já assistiu Black Mirror? Amanda já viu? Assim, ó, eu acho que é uma série, né, que fala sobre segurança da informação, que é extremamente, assim, interessante. Acho que aqui a gente já fecha, tá? Ó, fechamos a nossa apresentação. Deixa eu abrir aqui o vídeo para a gente fechar a aula de hoje, né? Hoje eu acho que foi divertido, até falei bastante, estou até um pouco sem voz. Existem vários filmes que fazem a gente pensar, né, sobre essas questões de segurança de informação. Hoje a gente falou muito sobre algumas formas de segurança de informação e talvez algumas formas de proteger e se proteger, né? Proteger os dados e se proteger de todas as formas, né? Tanto a parte econômica quanto a parte em relação a se expor, né? Então, para fechar, pessoal, uma série que eu acho bem legal, que faz refletir um pouco sobre o que a gente está falando e sobre questões de segurança de informação, é a série Black Mirror, né? Que alguns já viram aí, se não viram, eu recomendo. Ela é bem, assim, tensa, acho que é maior de 18 anos até a classificação, mas ela faz pensar muito sobre essa questão de utilização de celular, de como funciona a rede de internet, faz a gente pensar um pouco mais sobre o nosso modo de vida e realmente o que a gente está, de que forma que a gente está conduzindo ele em relação à tecnologia, certo? Então, é legal para que a gente possa refletir sobre esse assunto. Bom, então, pessoal, com isso, eu encerro a parte teórica, né, da disciplina. Aqui seria legal a gente colocar não tem como eu fazer um negocinho, mas colocar uns balãozinhos subindo, assim, né, alguma coisa assim. Uhul! Terminamos. E a gente fica só, então, faltando o nosso seminário,
né, final da disciplina, que vai acontecer na próxima semana. Então, se alguém tiver mais alguma coisa para comentar, pode me mandar uma mensagem ali, a gente tem um grupo, né? E daí a gente alinha detalhes, né, sobre o seminário, se alguma equipe precisar, mas a princípio a gente está tudo certo. Eu tenho anotado aqui, então, para a primeira equipe ser deixa eu ver aqui. Aqui. Dia 15, Aline, Daniel e Vanessa. E depois, Fernanda, Julia, Wellington e Celso. Então, essas são as primeiras equipes para abrir o nosso seminário da próxima semana. E conto com apresentações bem divertidas, conto com exemplos de vocês, atividades práticas, se possível. Beleza, pessoal? E aí, com isso, a gente encerra a disciplina. Então, muito obrigado para vocês, pessoal. E uma boa tarde aí. Até semana que vem, até o nosso seminário. Tchau, tchau, pessoal.